seja bem-vindo a mais um Poder e Negócios com o Dr. Gabriel Portela, conversando sobre temas tão importantes. Prazer, doutor, conversar mais uma vez. É um prazer, Thiago, estar aqui com você, tratando sempre de assuntos relevantes, né? Com certeza. Doutor, hoje o assunto é IA, inteligência artificial, que já tem chegado, se instalado. A gente teve esse avanço, principalmente na época da pandemia, em que muita gente precisou ficar em casa, o trabalho precisou acontecer de forma remota e o uso da inteligência artificial acabou ganhando espaço e a gente está vendo ela se instalar e às vezes no lugar dos trabalhadores, né, doutor? Com certeza. Tiago, a gente presenciou após pandemia, né, 2020, 2021, uma evolução absurda da tecnologia com a inteligência artificial. Nós passamos aí praticamente quase da noite para o dia, nós substituímos o Google pelos aplicativos de inteligência artificial. É verdade. Não sei se todo mundo deve ter presenciado isso, que antigamente você ia para o Google e pesquisava. Hoje as pessoas não pesquisam mais no Google, né? Tinha outros aplicativos ali de pesquisa, as pessoas vão direto na inteligência artificial. Isso passou a ser uma rotina, né? As faculdades hoje já implementaram matérias de ensino, como usar a inteligência artificial, ou seja, ela já entrou, em menos de 2, 3 anos, ela entrou efetivamente, né? Em todos os âmbitos profissionais, na parte de diversão, enfim, tudo hoje tem inteligência artificial. É verdade. Né? Muita gente acha que é só o aplicativo para esclarecer alguma dúvida. Não, ela executa tarefas, né, doutor? Com certeza. Hoje executa tarefas, tomadas de decisões, edição de vídeos, criação de imagens, enfim, para tudo hoje a inteligência artificial ela é aplicável. Para você que não sabe, doutor, é uma inteligência artificial e ele não existe de verdade, não é humano. Brincadeiras à parte, é um avatar. Por que isso acontece? Acontece. A gente vê avatares que são semelhantíssimos aos seres humanos e às vezes passa despercebido. A pessoa fala, é um advogado. Não, é uma IA. No caso, ele é real, tá? É carinhoso. Inclusive, Thiago, às vezes a pessoa pega uma pessoa de uma notoriedade, um jornalista, um apresentador, até mesmo com você pode acontecer isso, ele pega a sua imagem e começa a gravar vídeos como se fosse, olha, eu sou o Thiago Santos aqui, tal, apresentador do Balanço Geral, e vendendo uma coisa, usando da credibilidade que você já tem, para muitas vezes aplicar uma fraude, golpe, não é? Eu até costumo, de vez em quando, minha mãe mandava um vídeo lá, olha, tal jornalista aqui tá falando isso. Mãe, toma cuidado porque não deve ser real. Antigamente, né? Ok, mas hoje já não dá para acreditar. Já não dá mais para acreditar muito e temos que sempre estar atento para esse tipo de situação. Analisando para o lado profissional, né, a inteligência artificial hoje, eu comparo o seguinte, Thiago, a inteligência artificial é como se fosse um avião a jato, né? Como se fosse um caça, né? que passa aí de 1.000 km por hora, só que para quem vai conduzir tem que ter habilidade. Sim, não. Ou de repente uma pessoa que pega um carro de Fórmula 1 e vai dirigir, não é para qualquer um. A pessoa tem que ter alguns parâmetros. Por quê? Para que isso não venha criar um problema. Então tem que hoje se desenvolver a habilidade para conduzir a inteligência artificial. Não é? Por quê? A pessoa que dá ali os comandos, ela tem que ter ainda está necessitando desse toque humano para você conduzir os parâmetros daquilo que você quer atingir. No trabalho, eu entendo que é a mesma coisa. Ela é uma ferramenta eficiente para o trabalho, mas ela não substitui ainda o ser humano. E eu disse assim, quase que involuntariamente, não substitui ainda. Tomara que não substitua, porque a ideia hoje da inteligência artificial é auxiliar e não tirar, não roubar os trabalhos, os empregos das pessoas. Mas é claro, é sempre assim, quando se tem uma tecnologia, quando veio a Revolução Industrial, todo mundo falou assim, olha, vai acabar os empregos. Não, gerou mais emprego. Sim. Veio tecnologia, aprimorou. A mão de obra humana ela foi aprimorada para coisas mais eficientes. Então eu entendo que agora também muita coisa que era muito braçal, que às vezes você gastava muito tempo, hoje você, pela inteligência artificial, você acaba economizando. E aí,
Alguns empregos podem até acabar, mas outros podem surgir. Com certeza. Porque é tudo uma evolução. É uma evolução. Então, por exemplo, muita coisa. Antigamente a pessoa tinha que cortar grama. Não, hoje você tem um equipamento que corta grama, tem um tratorzinho que corta grama. Né? Você põe lá a roçadeira. Talvez daqui a pouco tenha um robozinho, já deve ter robô que corta a grama sozinho. Tem que limpar a casa. Mas tem alguém para outras funções. Então, assim, a gente tem que entender que existe uma evolução da tecnologia, mas, de certa forma, também o ser humano ele vai aprimorando as suas habilidades para outras coisas. Exato. Né? O que eu acho importante? Como eu disse, a inteligência artificial ela é muito importante, ela é muito rápida, é como se fosse um carro de Fórmula 1, um avião a jato, só que nós é que estamos na direção. Exato. Então é muito importante você saber conduzir a inteligência artificial no seu ambiente de trabalho, você que é empresário, saber utilizá-la no ambiente de trabalho. Por quê? Hoje já está tendo contratações de funcionários por inteligência artificial. O RH antigamente pegava ali o currículo, né, e olhava um por um, olha, esse trabalho aqui. E hoje muitas vezes essa seleção está sendo... Já acontece ali. Acontece de forma automática. E isso muitas vezes, se não for supervisionada, agiliza, mas muitas vezes acaba tomando decisões erradas. Tem empresa hoje utilizando inteligência artificial para avaliar a produtividade do funcionário. A IA mandou demitir, vamos desligar esse funcionário porque a produtividade dele não está legal. Então, acho que esse toque humano é importante. A gente não pode delegar tudo para a IA. Agora, o senhor tocou num ponto que eu gostaria de entrar aqui nesse assunto. A empresa diz que a IA avaliou que aquele funcionário não está rendendo tanto. Mas para isso ela monitorou o funcionário. Isso é permitido? Então, monitorar o funcionário é permitido, desde que, primeiro, o funcionário saiba que está sendo monitorado. Precisa saber. Isso. E desde que esse monitoramento não viole, né, a privacidade do funcionário. Então, por exemplo, não pode copiar a tela do computador dele, do celular dele. Sim, porque, por exemplo, se é um ambiente que é privado dele, e hoje, querendo ou não, o seu celular, o seu computador tem assuntos privados. Né? Às vezes, funcionário em home office. Ele está trabalhando, mas o mesmo computador que ele usa para o trabalho, ele usa também para fazer assuntos particulares. Então, essa violação de privacidade tem que tomar muito cuidado. Né? Ou, de repente, a empresa entrega um computador e fala assim, olha, esse computador é só para uso exclusivo da empresa. Está bem claro isso? Se estiver bem claro, ela pode monitorar. Principalmente funcionários em home office, em trabalho remoto, né? Às vezes acontece da empresa instalar ali aplicativos para ver se ele realmente está trabalhando. Isso é possível? É possível, é legalmente possível. O que não pode é a invasão da privacidade desse funcionário. Agora, doutor, uma dúvida. Um funcionário contratado, um exemplo, aqui em Campinas, aí ele vai receber lá os equipamentos e tudo, mas ele vai trabalhar em home office. Sim. A empresa estabeleceu que ele vai trabalhar. E ele decide mudar para outro país. Ele foi lá para o México. Uhum. Aí ele fala assim, bom, eu vou trabalhar do México. Beleza, mas ele pode tomar essa decisão de sair, por exemplo, do local onde ele foi contratado, mesmo para trabalhar em home office, sem comunicar a empresa, sem pedir a empresa, e a empresa descobrir que o meu funcionário agora está no México. Então, se isso estiver previsto no contrato, né, existem funcionários que são 100% remotos. Então, esse funcionário 100% remoto, o compromisso dele é com as horas trabalhadas na plataforma ali que foi estabelecido, pelo computador. Então, você está trabalhando aqui, está trabalhando lá em Cancún, você está trabalhando... Isso não muda nada, ele pode. Ele pode. Por quê? Foi o combinado. Né? Então, o que ele não pode, por exemplo, se é um trabalho híbrido, daí não tem como ele se ausentar, né? A não ser que ele vá e volte rapidamente. Mas o importante é o resultado. Né? Por exemplo, o que não pode acontecer, e acho que isso vem ao caso, uma situação bem típica. Por exemplo, eu fui contratado para trabalhar no Brasil de home office. Beleza, nós temos um horário aqui de trabalho. Né? O que é dia, pela legislação, 5 da manhã às 22 horas. Daí eu vou para o Japão. Daí eu vou inverter o horário. Daí eu não posso, falar, estou trabalhando à noite aqui
e pedir, por exemplo, um adicional noturno porque eu estou no Japão. Então, esse tipo de direito ele não vai ter condições de pedir. Sim. Porque ele escolheu e a empresa mal nem sabe onde ele está. Né? Então, isso é o tipo de situação que pode acontecer com o tipo do trabalho em home office, porque ele pode estar em home office do outro lado do mundo. Agora também tem uma coisa, doutor, o home office para muitas pessoas acaba sendo umas horas de trabalho ilimitadas. Sim. Porque terminou a jornada às 5 da tarde, um exemplo. 7h30 alguém ligou e ela teve que atender, porque era o patrão, era o chefe, e se não atende... E aí, como estabelecer esses limites e respeitá-los? É importante, eu acho assim, a fiscalização da empresa de pôr monitoramento, de saber se o funcionário está trabalhando ou não, ele é importante para a empresa saber que o funcionário está trabalhando, mas também para impor um limite. A partir do momento que o funcionário deslogou ali da plataforma, ele saiu do serviço. Então, ele não tem mais essa obrigação de estar ali se ativando, respondendo e-mail, porque ele cumpriu a jornada dele ali. E se isso for constantemente, ele tem direitos aí? Agora, mesmo em home office, ele pode ter direito a hora extra. Nesse tipo de situação, onde tem muita empresa que nem monitora, mas acaba estendendo a jornada, às vezes para 10, 12 horas de trabalho. Não é? E-mails vêm a qualquer hora do dia ou da noite, mensagens que têm que ser respondidas, que exige muitas vezes uma atividade do profissional. Então isso são situações que extrapolam a jornada e podem sim ser reconhecidos como hora extras. Tá? Então assim, o home office ele é um outro, vamos dizer assim, uma evolução profissional que veio depois da pandemia. Antes da pandemia, pouca gente trabalhava em home office, todos os escritórios eram 100% presenciais, mas a pandemia gerou obrigou essa evolução. Né? Eu vejo como uma evolução, mesmo porque hoje até você vai contratar funcionário, muita gente quer trabalhar híbrido ou de home office. Mas existem algumas preocupações, por exemplo, a empresa, mesmo em home office, ela tem responsabilidades. Por exemplo, da qualidade de ambiente de trabalho que esse funcionário tem em casa. É obrigação da empresa fiscalizar, ter essa informação, ter ali os equipamentos de trabalho. Tá? Então são algumas situações, até se discute, será que um funcionário em home office pode sofrer acidente do trabalho? Pode. Pode. Porque, por exemplo, de repente questão de postura, né? Ele não tem uma cadeira para trabalhar direito, a empresa tem que fornecer. Então, tudo isso são alguns ônus que tem do home office que a empresa tem que visualizar. Você tem condições, você tem uma plataforma de trabalho boa para sua casa, tem que ter essas informações, porque senão depois isso vai... E aí ele vai ter gasto com energia, com internet, aí nesse caso a empresa tem que pagar? A empresa também tem que pagar. Tem que ser feita uma estimativa ali da internet que ele vai usar, da energia, né, para poder... Porque não é só um benefício trabalhar em casa, mas é também um benefício para a empresa. Para a empresa. Né? A empresa está economizando energia, está economizando muitas vezes ali a alimentação, água, café. Uma situação cômica, Thiago, que eu vou até interessante comentar sobre o acidente do trabalho. Teve um funcionário que ele entrou com um processo na justiça alegando acidente do trabalho. Sabe o que aconteceu com ele? O cachorro dele mordeu ele. Por incrível que pareça, mas ele perdeu. Tá? Sim. É claro, porque ele devia estar ali trabalhando, brincando com o cachorro, e o cachorro uma hora ou outra mordeu. E ele entrou com uma ação, doutor? Entrou. A Justiça do Trabalho tem casos assim surpreendentes. A gente pode até gravar um vídeo, viu? Pode ficar para a pauta, para a próxima pauta, pegar só casos assim excepcionais. Verdade. Que já foram parar na Justiça do Trabalho. A mordida de cachorro. Mas olha, se ele tivesse na empresa e um cachorro entrasse lá e mordesse, poderia ser? Sim. Mas em casa, mas o próprio cachorro. Esse tipo de situação não configura porque é do ambiente dele. Aí precisa ter o bom senso. Bom senso. Agora, por exemplo, essa questão de postura, ler, né, problemas de digitação, isso pode sim dar algum problema de saúde, então a empresa tem que fiscalizar. Tem pessoas que fazem hoje atendimento telefônico em casa, tem que ter lá os equipamentos adaptados, né, para não ser muito alto, não prejudicar a audição da pessoa. Então, hoje muito trabalho está sendo feito em home office. Né? Às vezes as ligações que a gente recebe de
de venda de produto, de cobrança, às vezes está sendo feito de casa. Não tem mais aqueles call center enormes. Agora, para outras funções, né, doutor, eu acho que eu tenho percebido as empresas buscando esse retorno, porque acho que elas perceberam também que a falta da socialização nas empresas também, às vezes, dá mais prejuízo, né, doutor, do que se pensar em, vou economizar o espaço de trabalho, a energia da empresa, ar-condicionado, mas na verdade o prejuízo acaba sendo maior quando você não tem aquela socialização entre os colaboradores. Muitas empresas até baniram, né, o home office e estão 100% presenciais, né? São tendências do mundo moderno, né? E acho que aí para a gente concluir, Thiago, acho que inteligência artificial ela vem como uma ferramenta muito importante, tem que ser usada com cuidado, respeitando legislação, não é? Para tudo hoje é possível usar inteligência artificial? É possível. Sim. Porém, é uma ferramenta, ela não pode substituir o trabalho em si. O que usa a ferramenta. Com certeza. Muito bem, obrigado, doutor, por mais essa conversa. Quem tiver dúvida pode entrar em contato. Pode entrar em contato conosco. É isso aí. Não deixe de mandar sua pergunta se você tiver. Aliás, acompanhe também no Balanço Geral amanhã, todas as terças, direito ao ponto. O Dr. Gabriel Portela é um dos advogados que estão por lá esclarecendo todas as dúvidas. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá. Até lá.